Fala, João Victor Teófilo. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que passou por uma nova consulta médica de urgência e recebeu a recomendação de permanecer em repouso durante o mês de julho. Com isso, agendas marcadas em Santa Catarina e Rondônia foram canceladas. Bolsonaro permanecerá na casa dele em Brasília e essa informação foi compartilhada pelo ex-presidente nas redes sociais agora pela manhã, e ontem também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também fez uma postagem. Bolsonaro escreve, abre aspas, após consulta médica de urgência, foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar. Obrigado, Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Bom, como eu já contei aqui, inclusive quero agradecer com muito carinho a audiência do Dr. Cláudio Birolini. Dr. Cláudio, que é o cirurgião que operou o presidente Bolsonaro no último dia 13 de abril, no DF-Star em Brasília. Aquela cirurgia, longa cirurgia de 12 horas, para reconstrução da parede abdominal do presidente Bolsonaro, tudo em consequência da tentativa de matá-lo no 6 de setembro de 2018. A grata surpresa, descobri, embora já tivéssemos nos encontrado num aeroporto, Dr. Cláudio é ouvinte da Auriverde, é um querido espectador da Auriverde, né? E conversamos no sábado ali, antes do início da Super Live, daquele esquenta para o domingo, conversamos sobre a saúde do presidente Bolsonaro. Veja, o que eu posso adiantar aqui, conversei com quem o operou e quem está o acompanhando para e passo, né, durante todo o tempo. O presidente Bolsonaro está em plena recuperação. É importante que nós venhamos a dizer isso, né? Não tem nenhuma intercorrência, não tem nada que desandou, não tem absolutamente nada. Eu preciso me lembrar que esse tanque de guerra, chamado Jair Messias Bolsonaro, porque o homem é um tanque, 70 anos, com a virilidade, com o vigor que tem, né? Dispensa comentários. Ele está com um corte fora a fora no abdômen. Ele passou por uma cirurgia aos 70 anos, de 12 horas, para reconstrução da parede abdominal. Dá para ter uma ideia da dimensão disso? Se você só olhar pelo tempo da cirurgia, você já vai entender. É o tamanho da complexidade, né? O que envolve uma cirurgia de 12 horas. E a recuperação se deu da seguinte forma. Enquanto estava na UTI, embora tenha sido surpreendido e teve uma piora no quadro momentânea, quando chegou aquela inoportuna oficial de justiça, criando um novo modelo de abordagem de oficiais de justiça no Brasil, haja visto o que eu vivi essa semana, né? Um novo modelo, uma senhora oficial de justiça que vai até a UTI do hospital. Aquilo ali contribuiu momentaneamente para um aumento de pressão e a piora do quadro, porque o presidente se exaltou. A gente não pode esquecer deste momento dentro da UTI, que colabora para um resultado que não era o melhor. 3 semanas depois, exatamente 3 semanas depois, num domingo, o presidente deixa o hospital e muito rapidamente começa a viver a rotina, e uma rotina intensa. Mesmo quando está em Brasília, o presidente está ali no Brasil 21, onde fica o escritório do PL, onde ele atende parlamentares, prefeitos, vereadores, lideranças, enfim, a agenda ali é frenética, da hora que chega à hora que vai embora. Tanto é que o presidente almoça ali, não sai para almoçar. Tamanha a agenda atribulada. Além disso, as viagens. Ele volta e cumpre com o seu objetivo no Rio Grande do Norte. Aí tem Belo Horizonte. Aí tem o evento em São Paulo, onde nitidamente, na noite do sábado, na Super Live, ele já se mostrava abatido. Entretanto, é importante que fique claro para aqueles que ainda estão torcendo para o Jacaré no filme do Tarzan, que está tudo certo com a saúde do presidente. Ele ainda está, mas está em plena recuperação. O soluço, que acaba provocando o vômito numa espécie de refluxo, pode fazer parte desse quadro e já está sendo tratado. Só que, na loucura, fora de casa, sem descanso, sem se alimentar adequadamente, que a gente sabe como é que é a história do presidente também, nesse sentido, né? Ele não iria conseguir concluir a sua recuperação. Vejo prudência e vejo necessidade da conclusão desse processo. Olavo, nada diferente disso. É um momento de pausa
acredito que trazendo paz, não só para o doutor Cláudio Birolini, que agradeço a audiência, doutor, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mas também traz paz para a família, em especial para a dona Michele. Olavo. Equilíbrio entre duas palavras, determinação, que é própria de Bolsonaro, determinação, faz, e juízo, não é? Juízo atendendo aí a demanda do médico. Você falou da cirurgia de 12 horas, Pitoli, da reconstrução da parede abdominal, só lembrando que a cirurgia foi em abril agora, passado. Uma pessoa aí, dentro de uma normalidade, teria ficado um período gigantesco em recuperação. A cirurgia é extensa, estamos falando de parede abdominal, é extensa, os riscos de contaminação são altíssimos, o processo de cicatrização, fechamento de pontos. Então, ele foi à luta e precisava ter ido à luta, com a determinação que tem. Agora, nesse momento, eu sempre vou insistir aqui, momento sempre de apoio, de fecharmos juntos com o nosso presidente Bolsonaro. Silvio, eu tenho uma variável que a gente precisa trazer, e é uma variável que pesa, sem dúvida alguma, que é, embora a gente saiba que o presidente Bolsonaro está preparado, e mostrou isso ao longo dos seus 4 anos enquanto presidente da República, que é a questão psicológica. A gente sabe disso. Não dá para fugir. Por mais que seja um tanque, como eu já mencionei aqui, ele sabe que está sendo armado contra ele, Silvio. Ele sabe. Tem agora um recesso no Supremo Tribunal Federal com prazo contando para alegações finais de um julgamento com o veredito já preparado diante dessa velocidade estonteante promovida pelo Supremo nesse processo, preparada para o mês de agosto, com sentença confirmada na casa dos 38 anos. 20 dias depois, esse homem poderá estar na prisão, cumprindo com o objetivo desses, né, que aí estão prontos para isso, para terminar e concluir com o plano lá inicial, quando se criaram a narrativa do golpe, quando se todas as situações criadas que nos trazem até aqui. Ou seja, Silvio, tem essa variável que também pode estar influenciando nesse momento, Silvio. Bom dia mais uma vez. Pois é, Pitoli, imagine você sentar à mesa para um jogo de um carteado, por exemplo, estou fazendo uma analogia, e você sabe que as cartas estão marcadas. Você sabe qual será o desfecho desse jogo, dessa partida. Pois bem, é o que o presidente Bolsonaro vive. Ele sabe, e você foi muito feliz ao dizer um julgamento armado, porque está armado sim, está armado para condená-lo, não sabemos há quantos anos de prisão, mas serão muitos, e o brasileiro também já sabe disso. Então a indignação, aquilo que o aspecto psicológico, como você trouxe, mas todo o mal que isso deve causar é um absurdo. É alguém que sabe que está fadado a uma guilhotina política e, no caso, será encarcerado, se depender da vontade dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, um julgamento maculado, sem provas, com um delator, né, o coronel, o delator, que mentiu, que não conseguiu provar, ou seja, a fase de interrogatório, ela não conseguiu atestar a veracidade daquela colaboração do Mauro Cid. Portanto, é julgamento político dentro de uma corte. É algo absurdo, absurdo, que infelizmente o Brasil vive essa realidade. Então eu acho que é um drama que ele vive. Mas também destacar, e acho que a gente não pode nunca tirar isso da frente, que o presidente Bolsonaro é muito forte. O presidente Jair Bolsonaro é uma figura política persistente, obstinado, que luta pelas suas convicções até o fim, porque ele já poderia estar em outra há muito tempo, há muito tempo. Ele é um político que sofreu um atentado à faca, tentaram matá-lo, tentaram matar o presidente Jair Bolsonaro naquele 6 de setembro de 2018. Um sujeito filiado ao PSOL, filiado a um partido de esquerda, que sabe-se Deus todo o desenrolar dessa história, porque nunca soubemos, de fato, tudo o que aconteceu. A Polícia Federal terminou essa investigação. Se tivesse a mesma seriedade que teve, ou pelo menos o mesmo tempo de investigação do caso Marielle Franco, por exemplo, talvez o destino do caso Adélio Bispo seria outro.
mas é alguém que sobe em cima de um caminhão na Avenida Paulista ou por onde quer que vá. Ele roda o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, em todas as regiões. Ao contrário do presidente de turno Lula da Silva, que não pode sair na rua porque recebe vaia. E, aliás, até o MST não quer mais recebê-lo em eventos. Mas vamos lá, finalizo. O presidente Jair Bolsonaro sobe em cima de um caminhão para defender a liberdade de um povo. Para defender o fim ou a tentativa de não ampliação de censura, porque sabe que o fim dessa linha é uma ditadura plena. Não mais uma democracia relativa, como o Supremo, em consórcio com o Lula da Silva, governa o Brasil. Olavo, sem ainda estabelecer uma relação com aqueles que estão torcendo para um fim trágico, que é a prisão do presidente Bolsonaro, lembrando que no caminhão na Avenida Paulista no último domingo ele diz, eles não querem me prender, eles querem me eliminar. É uma fala que revela esse peso e esse apelo, essa questão emocional duríssima, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso na segunda-feira. Pittoli fez uma fala desse tema na segunda-feira. Ele disse assim: pensa nos seus filhos, não é? Imagina você olhar um processo político, como bem colocou o Silvio, pensa nos seus filhos, de você dizendo assim, o meu fim parece fatal, não é uma prisão. É um objetivo maior. Lembra do quadro de saúde de Bolsonaro? Lembra como são as condições de precariedade do sistema prisional brasileiro? E lembra do reflexo de uma convicção fortíssima, como tem Bolsonaro, na questão de justiça, enfrentando essa injustiça. Pittoli, desculpe estender no comentário, mas é um processo político. O Silvio sempre foi muito feliz agora. Qual a diferença de um processo judicial e de um processo político? No processo político você já sabe o final. A sentença está aí, é carta marcada, é anunciada. A condenação é certa, não há chance de absolvição. Por pior que seja o papel do coronel delator. Isso, no ambiente militar, a palavra delator é horrorosa. Coronel delator, por mais fraco, frágil, quebradiço que seja o depoimento do coronel delator, e por melhores que sejam as provas, circunstâncias, todo mundo vê, mas a condenação é certa. Amigo ouvinte, só uma questãozinha para você observar. Recesso no STF em julho, correto? Recesso no STF em julho. Os prazos de alegações finais correm no recesso. Você acha, só pensa no prazo de alegação final, nenhum ministro, nenhum juiz precisa falar nada, é papel da parte. Mas você não acha coincidência demais, amigo ouvinte? Presta atenção nisso. Que os prazos de alegações finais corram justamente nas férias. O senhor não tem um cheiro que foi programadinho? Não Calendário. Tem um jeitão que foi programado, que foi pensado? Agora, imagina num processo judicial. Há um pedido de dilação de prova. Preciso de uma prova nova. Isso é imprevisível. Agora, quando se tem o regramento marcadinho, nós temos certeza que o processo não é judicial, é eminentemente político, a justificar a dor do nosso presidente. Silvio, e um outro ponto, embora a gente tenha criado alguns cenários, e é importante para você analisar e criar estratégia, né, é você estabelecer cenários com começo, meio e fim para cada uma das situações. Eu vou me até o primeiro deles que criamos, que é o seguinte: Bolsonaro preso e incomunicável. Né? O que eles querem de verdade é esse fim. Por isso a gente trabalha como primeiro cenário. Silvio, a gente também não pode deixar de lado e subestimar aqueles que estão no entorno do presidente Bolsonaro, por nítido interesse, nós sabemos que são muitos, se não a maioria, e que esperam por isso, porque sabem que a comoção, em função da prisão do presidente Bolsonaro, garantirá o resultado da eleição, em especial para o parlamento. Porque o brasileiro já sabe que se trata de perseguição, o brasileiro já sabe que se trata de injustiça e vai se vingar nas urnas o ano que vem. Então, muitos dos que estão agora no entorno do presidente Bolsonaro, infelizmente, e triste em dizer que é a maioria, já olham para essa possibilidade e entendem o seguinte: é eleição garantida. Sem dúvida,
Faremos 50% da Câmara e 50% do Senado. Entretanto, não poderemos entregar para aquele que pediu que nós lutássemos por isso, pois ele estará preso. E em função da comoção, estarei eleito. Também tem essa situação das moscas aí, viu, Silvio? Não, tem, sem dúvida nenhuma, né? O oportunismo político que marca a política, pessoas que tentam se aproveitar de tragédias, pessoas que tentam tirar proveito de situações que, embora sejam absurdas, para a história do Brasil, para aquilo que ficará para o futuro, que será lembrado, mesmo assim tem gente sempre preocupada, Pitoli, com o umbigo, vamos falar a verdade, né? Preocupado com a própria barriga, com a situação momentânea, e não necessariamente em representar o país, em defender os valores que alguém levou até lá. Alguém levou até lá. Eu falava agora há pouco, nós temos a figura de um ex-presidente da República que venceu uma eleição, mas que sofreu um atentado à faca. Não é essas histórias hollywoodianas da Netflix, essas bobagens de Kid Preto que iria sequestrar, colocar num Fiat Palio para Goiânia, pendurar ministro do Supremo enforcado em praça pública, envenenar o Geraldo Alckmin e o Lula. Não essas bobagens, não essas coisas que a gente sabe que não são críveis, que são absolutamente inverossímeis. Não é isso. É alguém que sofreu um atentado à faca, que passou por uma sucessão de cirurgias. Eu acho que são 7, Pitoli, mas você me corrige. São 6. Você tem informação. 6, né? Você tem a informação precisa. Alguém que é submetido a tantas cirurgias, que luta para sobreviver, e mesmo assim continua empenhando a vida para fazer a política por conta dos seus valores. E aí, este presidente carrega um caminhão de gente para Brasília. Muitos ficaram já pelo caminho na eleição de 2022 porque eram traidores, porque eram oportunistas que não resistiram à primeira curva. Outros permanecem e outros já surgiram. Então, carona, garupa é o que mais tem. Mas as pessoas precisam se lembrar que a direita voltou ao poder no Brasil depois de muito tempo, depois de uma longa era da esquerda no poder, que foram os governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma quase 2, né? Metade do mandato dela até o impeachment. E foi o presidente Jair Bolsonaro quem foi eleito na sequência depois da transição de Michel Temer. Foi ele quem resgatou os valores da direita, a direita que estava dentro do armário durante muito tempo. Os conservadores voltaram para a praça, para a rua, para as redes sociais, que é a praça com o advento da tecnologia, justamente pelo que aconteceu em 2018. Se hoje temos uma massa na Paulista, na orla de Copacabana, em Brasília, nas redes sociais, tem uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo mostrando como os perfis de direita são a ampla maioria no Brasil, e a rede social é o quê? É um espelho da sociedade. Como o próximo Congresso Nacional será ainda mais conservador do que este, porque é o espelho da sociedade. Alguém precisou estar lá, alguém precisou cruzar, cumprir essa jornada, e agora tem as consequências de tudo isso. É o presidente Jair Bolsonaro.